Pessoal, bom dia. Estava ajustando aqui duas câmeras do celular e do notebook, ok? Então, tem um aluno, Pablo Názaro Martins de Lima, está pedindo a participação, está ingressando agora. Bom dia, Pablo, como é que estás? Estou vendo a tua fotografia. Está me ouvindo? Tenho a impressão que o Pablo não está me ouvindo. Estou vendo aqui... ele escreveu sim. Bom, se tu puderes conversar e mandar áudio, seria muito interessante para nós fazermos a gravação, certo? Tá conseguindo me visualizar bem? Tá conseguindo? Talvez problema de conexão. Bom, vamos dar continuidade então. Ele disse assim, sim, só está travando um pouco. Sempre tem um delay, sempre tem uma certa diferença. Essas gravações aí do governo, a respeito do provedor deles, enfim, a conexão. Eu não sei exatamente o que acontece, mas tu não é o primeiro a me comentar esse tipo de questão. Fica um certo delay, ela fica travando, fica demorada, ela não fica num tempo tão imediato, tão instantâneo, conforme fosse uma televisão, por exemplo, né? Bom, Pablo, eu estava fazendo, no outro vídeo que eu fiz umas explicações, umas explanações sobre oração, período e enunciado. Eu estava explicando o que é um enunciado. O enunciado nada mais é do que frases simples, vamos entender assim, fica melhor, de expressões que a gente usa para executar a comunicação. Por exemplo, eu digo trovejou, foi o exemplo que eu usei, né? E aí se entende exatamente o que quer dizer com esse enunciado. É um enunciado fechado em si e o aluno, o estudante, qualquer falante da língua portuguesa, ele vai compreender exatamente o que significa essa ideia de trovejar, né? Enfim, isto é um enunciado, certo? E os enunciados são o que formam a língua portuguesa. Parece um tanto quanto óbvio, mas a partir dessas estruturas aí, por exemplo, nós temos uma ideia dos falantes. Temos mais um participante, deixa eu ver, o Brian Feitin Ribeiro. Seja bem-vindo, Brian. Está me ouvindo? Bom dia, Brian. Que bom ouvir a voz. Muito bom, muito bom. Estou fazendo duas gravações aqui, estou aproveitando o meu celular aqui ao lado também, para mim botar no meu canal do YouTube, onde eu coloco a mesma aula também e vou disponibilizar no canal do YouTube, certo? E fico muito feliz, muito contente. O Pablo também entrou em contato ali com a gente, o Pablo Názaro Martins e o Brian Feitin Ribeiro, certo? E aí eu estava fazendo explicações sobre o enunciado, explicando que o enunciado é algo que fechado em si, uma ideia fechada em si, por exemplo. Se eu digo trovejou, então se compreende exatamente o que quer dizer. Se eu digo sim, é uma ideia, né, fechada em si também. Se eu digo não, talvez, até eu dizendo o advérbio talvez, significa também uma ideia fechada em si, que dá a probabilidade de acontecer ou não, né, conforme o entendimento da nossa língua portuguesa. Então eu estava comentando sobre enunciados. E no outro vídeo que eu fiz agora há pouco tempo, onde foi interrompido por uma ligação particular aí, peço desculpa aí para vocês, aí nesse outro vídeo eu estava comentando, fiz exemplos, estava lendo o Bechara, e vou voltar a explicar para vocês de novo quem é o Bechara. Bechara é esse famosíssimo livro, né? Isso aqui é uma gramática da língua portuguesa. Pessoal, fica correta a leitura para vocês aí? Ou fica invertidas as letras? Fica correto? Que bom, Brian, que bom. Certo? É a primeira vez que eu estou vendo o Brian participar de um Meet, eu fico bem contente com isso. E aí eu vou dar outros exemplos aqui, ó. E eu parei no número 7, que diz assim, dos 3 exemplos, que diz assim, relampeja, é o 8º exemplo, o 9º, o que achou você da festa, o que você achou da festa, o 9, 10. Eles ainda não chegaram, 11, vivam os campeões. Essa expressão vivam até é bem antiga, não se usa mais, né? É viva, normalmente o pessoal diz, né? Que calor e depressa. Bom, aí temos exemplos de enunciados. E qual a diferença da oração
da frase para o enunciado. Eu diria que o enunciado ele é a célula, o princípio para nós chegarmos até a oração. Se eu entendo o enunciado, se eu consigo descrever o que é um enunciado na língua portuguesa, eu vou conseguir compreender o que é uma oração, o que é uma frase, certo? Eu vou conseguir distinguir. E à medida que eu consigo entender bem o que é uma oração, logo em seguida também consigo abstrair e entender o conteúdo sobre o que seria um período. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, tranquilo, que bom então. Se eu estiver falando muito rápido, se vocês quiserem interromper, podem fazer tranquilo, na boa, sem problema nenhum, certo? Pablo está compreendendo, o Pablo está escrevendo ali. Vamos ver se aparece na tela ali. Aguardando então a resposta do Pablo. Então vamos chegar então até a oração e o período que é o que eu havia comentado com vocês. Então o Bechara, sim, o Pablo escreveu sim, que bom. Então a oração diz assim, eu vou ler rapidamente e eu vou fazer explicações positivo. Escreveu positivo, que bom. E aí então vou detalhar mais um pouquinho o que significa a oração e a frase, tá? Segundo o Bechara é uma sumidade, gente. Sumidade, comentei no outro vídeo, sumidade é aquele cara que entende muito, certo? É um especialista. Ele é além do especialista, certo? Ele é um cientista desse assunto aqui. No caso, um cientista é um linguista, né? Linguista é aquele que estuda a língua portuguesa ou qualquer outra linguagem, certo? Então, diz assim, a oração e frase. Entre os tipos de enunciados, há um conhecido pelo nome de oração, que pela sua estrutura representa o objeto mais propício à análise gramatical. O que é isso? Através da oração a gente consegue fazer uma análise gramatical. O que é a análise gramatical? É tu detalhar exatamente aquelas palavras que estão compondo aquele enunciado. Para que servem aquelas palavras ali naquele enunciado, certo? Então, através da oração, é o primeiro momento que tu consegue detalhar a tua análise gramatical. Fazer um detalhe mais específico para que serve aquela palavra ali dentro naquele enunciado, certo? Sigamos então. Alguma dúvida, gente? Para entrar online? Não? Tranquilo. Então, só para terminar. Aí diz assim, ó, por melhor revelar as relações que seus componentes mantêm entre si, sem apelar fundamentalmente para o entorno, a situação. Ou seja, a gente vai olhar estritamente o que a palavra, qual a função que ela tem dentro daquela oração. Mas uma oração ela tem algumas características. E quais são essas características? Nesse tipo de enunciado, chamado de oração, que se alicerça, portanto, a gramática. Isso eu já comentei com vocês, né? Segundo Bechara. E será especificamente dela que trataremos a seguir. Então diz assim, mas antes devemos adiantar que o enunciado também aparece sob forma de frase. Tá? Bom, qual a diferença da frase e da oração? Aí tem aquela clássica afirmação das outras séries que vocês vêm estudando, que normalmente uma oração é composta por um verbo, certo? Toda oração ela sempre vai ter que apresentar uma característica de um verbo, que vai dar a ideia, por exemplo, especificamente de alguma ação que está transcorrendo no tempo, né? Mas, por exemplo, se eu disser relampejar é um verbo, né? Relampear é um verbo. Então, quando eu digo assim dessa maneira, eu posso dizer também sim. E sim vai ser uma frase. A palavra sim será uma frase. Ou posso dizer não. E a palavra não também será uma frase. Só que a palavra sim e a palavra não, elas não são verbos. Ok? Certo? Elas são apenas enunciados. Elas não expressam uma ideia de ação. Sim ou não, no caso, são advérbios, né? O que é um advérbio? É aquela palavra que está próximo ao verbo. Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Estão entendendo? Beleza, vamos seguir adiante ali, tá? Só quero terminar, concluir essa questão aqui importante aqui. Aí diz assim, ó. Oi, pode falar, Brian. Alguma dúvida? Não? Então eu vou continuar a leitura aqui bem rapidinho, tá? Mas para não ficar muito maçante, ficar sempre lendo e vocês ficarem ouvindo. Importante para mim que vocês entendam, tá? Aí diz assim, ó, mas antes devemos adiantar que o enunciado também aparece sob forma de frase, que é como eu comentei com vocês.
cuja estrutura interna difere da oração, porque não apresenta relação predicativa, ou seja, se eu digo sim ou não, não vai ter um predicado. O que é um predicado? É uma qualidade, é uma característica, é algo específico sobre um sujeito, certo? Se eu digo, por exemplo, relampear, vou pegar chover. Chover é um verbo. Se eu digo choveu, vocês vão entender esse enunciado, que é um verbo e é uma oração. E que não é por sua vez, é uma frase também, certo? Mas qual a principal característica da oração e da frase? Se eu digo chover, por que chover é frase? Porque dá uma ideia de um enunciado. Daí tudo bem esse conceito, né? E por que é uma oração? Porque ele é um verbo em si, caracterizado como um verbo, né? É uma ideia de ação. Está chovendo é uma ação, ok? Não é praticada por um sujeito, mas é uma ação em si própria, né? Ok? Então, essa chuva ela pode ter um predicado. Que predicado é esse? É o que nós falamos sobre a chuva, certo? Estão entendendo? Está claro essas ideias aí que eu estou passando para vocês? Pablo? Brian falou que sim, tá bom, tá ótimo. Aí diz assim, são às vezes simples palavras. Aí o Bechara dando exemplo, tá? Outras vezes uma reunião delas, é o que eu disse para vocês, certo? E são transpostas à função do enunciado. Isso que eu digo, elas vão além do enunciado. O enunciado não apresenta um verbo, ou pode ser um verbo também, mas a oração é imprescindível que ela apareça um verbo. Aí então diz assim, em nosso exemplo anterior, temos várias frases, enfim, que eu li para vocês ali. Tá? Se eu digo, por exemplo, vou lançar uma pergunta bem específica, se eu digo a palavra depressa, depressa é uma oração, depressa é uma frase ou depressa é um verbo? Tchan, tchan, esperando pela resposta dos meus participantes, meus queridos alunos Pablo e Brian, enriquecendo a nossa aula de língua portuguesa. Pablo escreveu, deixa eu botar o óculos, verbo, depressa. Ele fez uma pergunta, será que é um verbo? Depressa. Bom, um verbo é algo que apresenta uma ação. Estou conjugando uma ação. Conjugando é quando eu pratico essa ação. Eu posso dizer que depressa. Eu depressa? Não, eu posso dizer eu ando depressa. Desculpe. Eu ando depressa. Então, de que maneira eu ando? Depressa. Então, depressa ela está acompanhando um verbo. Vocês compreenderam? Pablo entendeu a diferença? Eu, sujeito. Ando é o verbo. Depressa. De que maneira eu ando? Depressa, devagar, com calma. De carro, de ônibus. Isso aí são maneiras que estão acompanhando o verbo andar. Tá claro para vocês isso? Então, depressa seria um advérbio, tipo de palavra que é um advérbio. Ele é um enunciado, certo? Ele está apresentando uma ideia fechada em si, certo? Então, ele é um enunciado. Ele não é ainda uma oração. Por que ele teria que ser uma oração? Ele teria que estar junto com uma outra frase que tem um verbo. Junto para dar a ideia de uma oração, certo? Não esqueçam, toda oração sempre vai ter um verbo vinculado, um verbo junto. Tá, gurizada? Alguma dúvida por aí até agora? Não? Vamos ver o que mais que o Bechara tem. Um último exemplo, tá? Para vocês continuarem os estudos de vocês. O Pablo disse não. Um último exemplo assim. Diz assim, talvez o último. Que calor. Se eu digo que calor, como é que a gente vai fazer? Que calor. Que calor é uma frase, um período, um enunciado? O que seria isso? Tcharam, esperando pela resposta. Vamos lá então. Vamos tentar ajudar. O Pablo escreveu, deixa eu botar o óculos de novo. Enunciado. Então, que calor é um enunciado. Exatamente. Porque não é um verbo. Não apresenta um verbo nessa estrutura. Certo? Então, que calor, todo mundo entende quando eu digo